Então, meus irmãos, nós fizemos a leitura do Salmo de número 129, que é um canto de romagem, e fala, o salmista, das dificuldades, das perseguições, né, que ele sofreu através de homens maus, de homens ímpios. Então, uma luta real que nós temos hoje em dia. Nós temos o mundo, né, contra nós, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus. Esse é o Salmo de número 109, que tem por título a recordação de libertações. O Salmo 130, que é o Salmo que nós iremos estudar hoje, ele tem por título Das profundezas clamo ao Senhor. Também é um cântico de romagem, então era um salmo conhecido do povo de Israel. E ele diz assim, Salmo 130, versículo de número 1: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, nós podemos observar que no Salmo de número 129, a queixa do salmista está relacionada com as aflições que lhe são impostas pelos ímpios que falam de forma mentirosa, pessoas que armam ciladas, pessoas que angustiam a alma do salmista. E ele vai pedir ao Senhor justamente que o abençoe e que o livre dessa terrível situação, não é? O sofrimento que ele compara aos sulcos que o arado ele faz na terra quando vai plantar. Então o arado ele abre a terra e ele coloca justamente como se ele estivesse passando esse arado nas suas costas, no seu dorso, causando nele muito sofrimento e muita dor. Esse sofrimento que é causado justamente por homens maus, homens ímpios, não é uma sociedade corrompida, e a gente, servindo a Deus, a gente vai sofrer, obviamente, perseguição. Nós estamos agora num período da religião muçulmana chamado de Ramadã. E o Ramadã é como o período da Quaresma na religião cristã, na Igreja Católica. É um período de observação, um período de jejum, é um período de oração a Alá, e também é um período perigoso para os cristãos, porque eles se tornam alvos desses muçulmanos, principalmente os muçulmanos que são extremistas. Então, essa é uma época onde nós devemos orar muito pela igreja perseguida, principalmente a igreja cristã, que está inserida em países de maioria muçulmana, principalmente na África e no Oriente. Esse período do Ramadã é um período muito complicado, porque é um período de muita devoção, e onde há devoção e extremismo, muitas vezes também há atos terroristas nesse período do Ramadã. Então, oremos, meus irmãos, por esses irmãos da igreja perseguida. Já no Salmo 130, grande problema do salmista está dentro de si, está dentro do seu interior. É um problema dele, do salmista, um problema nosso com Deus. É um problema dentro do nosso relacionamento com o nosso Criador, com a divindade. Então é algo que vai agora entrar numa esfera muito mais profunda. Nosso conflito com o mundo, ele é real, ele está aí todos os dias. Quando nós tentamos impor o reino de Deus, não é? Através da verdade, através da justiça, há uma grande objeção. E também
também sofremos um contraponto, sofremos uma perseguição pelo próprio reino das trevas. O diabo, ele anda em derredor, buscando a quem tragar. Mas existe também um grande inimigo, não é, do ser humano, do crente, que é o seu coração enganoso, é um coração ainda manchado pelo pecado. Então, o salmista ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele vai buscar agora dentro dele, dentro das suas atitudes, dos seus pensamentos, do seu estilo de vida, do seu jeito de viver, daquelas coisas que estão dentro da sua mente, no mais profundo do seu coração, e ele vai colocar isso diante de Deus, vai colocar isso diante do Senhor, numa oração, numa súplica dirigida a Deus. E nós hoje, vivendo, né, os períodos da graça de Deus, nós fazemos essas orações sempre em nome de Jesus. E nós sabemos hoje que Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não só os nossos, mas os pecados de todo mundo, de todos aqueles que são salvos pela graça de Deus. E Ele vai recorrer às misericórdias de Deus. Ele sabe quem Ele é. Quando o salmista, ele olha para o tempo de Deus, quando ele olha para o Antigo Testamento, para os profetas, para os livros históricos, os livros poéticos, que eram o que eles tinham na época, ele vai ver dentro dele iniquidade, ele vai ver dentro dele pecado. Não há como uma pessoa vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, ouvir os estudos, ler, meditar na palavra de Deus e não perceber que há algo muito errado dentro do nosso coração e da nossa mente. Nós temos uma luta diária do nosso corpo, da nossa mente contra o espírito. Então isso é uma realidade. Algumas pessoas conseguem, né, assimilar isso, conseguem fazer uma equalização, ou mais ou menos viver com essa realidade. Outras pessoas sofrem muito por causa das suas limitações. Martinho Lutero, antes de se converter de fato, ele vivia num mosteiro, ele vivia enclausurado junto com outros monges. E quando ele olhava principalmente para a carta de Paulo aos Romanos e via, não é, que o seu coração era um coração mau, era um coração corrupto, ele se afligia com muitos açoites, com muitas penitências, jejuns, não é? Ele chicoteava as suas costas e ficava dentro da sua cela, que eles viviam dentro de celas, esses monges, e passava ali dias sem falar com ninguém, com um voto de silêncio, afligindo o seu corpo, afligindo a sua mente, por conta dessa consciência de pecado que ele tinha. E ele tentava, de todas as formas, dentro daquilo que ele conhecia, né, que ele sabia que realmente era a forma, né, de martirizar o seu corpo através de um sacrifício físico, ele tentava de tudo para mortificar a sua carne, né? Só que ele não conhecia ainda a graça de Deus. E quando um professor seu falou com ele a respeito dessas questões, disse: olha, Lutero, você precisa ser menos exigente com você mesmo, e você precisa descansar mais na graça de Deus. E quando ele lê Romanos, não é, e chega naquele ponto, daquela referência ao Antigo Testamento, que o meu justo viverá por fé, ele vai começar a entender como é que funciona o tribunal de Deus, como as coisas são colocadas diante de Deus. Nós apresentamos os nossos pecados diante de Deus, Deus vai olhar não para nós, mas para o seu Filho Jesus, e em Jesus Deus vai castigar o nosso pecado. E o que é que acontece com este pecador, alvo dessa graça de Jesus, desse sacrifício de Jesus, desse processo de justificação? O pecador ele vai ficar constrangido
pelo amor que Cristo tem pela sua igreja, e vai se tornar uma pessoa operosa dentro da igreja e dentro da sociedade, fazendo e buscando cada vez mais fazer a vontade de Deus. Então o salmista, ele se encontra num momento muito difícil, quando na sua oração, diferente do Salmo 129, ele vai olhar agora para dentro de si. É muito fácil olhar para fora, olhar para o outro e observar desvios de conduta. Mas quando nós olhamos para dentro de nós precisamos fazer isso com a Bíblia na mão. Porque se eu for medir, as pessoas por mim, vai ser uma medida muito rasa. E se eu for me medir pelas outras pessoas, eu também vou ter uma média muito baixa, para medir a minha vida. Então eu preciso usar a régua das Escrituras. E se nós formos olhar para alguém como padrão, nós precisamos olhar para Jesus. Aí você vai dizer, mas aí Jesus era Deus, mas ele habitou entre nós, corporeamente, em carne e sangue, como diz João na sua epístola, e habitando em carne e sangue, passou pelas mesmas necessidades e privações. E nós recorremos a ele quando a coisa aperta. Quando a gente percebe que está difícil demais, a gente vai recorrer a quem? A Jesus Cristo. A graça dele, a companhia dele, as bênçãos advindas da comunhão com ele, que Paulo coloca lá em Efésios capítulo 1, bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós precisamos recorrer a isso. Mas o salmista não tinha essa esperança. Ele tinha que recorrer a Deus. E aí, fazendo essa súplica, olhando para dentro de si, ele vai justamente lançar mão do conhecimento que ele tinha das Escrituras. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós estamos numa situação de desvantagem diante de Deus por conta do nosso pecado, o que é que essas pessoas faziam? Levavam o seu sacrifício até o templo, um animal, ou um sacrifício de cereais, ou uma outra oferta. E, principalmente no caso dos animais, esses pecados eram transferidos para esses animais que eram sacrificados e o seu sangue aspergido sobre o altar e sobre as pessoas. E ali Deus já não se lembrava mais daqueles pecados. Então, Deus não é como nós, A gente passa por uma situação com uma certa pessoa, um amigo ou um cônjuge, e essa situação, geralmente é uma situação de conflito, nós desenterramos os defuntos que já morreram, coisas do passado, erros do passado, para tentar dar força àquela contenda do dia. A gente vai lá para 2, 3 anos, mas lá atrás você fez aquilo ali, você fez aquilo lá. Deus, ele não age assim. Uma vez havendo o sacrifício pelo pecado, aqueles pecados confessados e expiados, eles são esquecidos, e o salmista vai recorrer a este artifício para dizer ao Senhor: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se a gente for acumular esses pecados, todas as vezes que a gente for lá confessando, nós vamos passar toda a nossa existência de joelhos confessando os nossos pecados a Deus. Então, o salmista sabe como Deus age e vai trazer essa questão. No versículo 4, ele vai novamente reforçar, ele vai dizer: contigo, porém, está o perdão para que te temam. E por que ele diz para que te temam? Porque quando não há perdão, as sentenças são colocadas. Quando não há confissão de pecados, quando nós não abandonamos o erro, entra agora em questão o processo judicial, que vai culminar com uma pena, que vai culminar com uma consequência. Por isso que Davi, quando pecou e não confessou o seu pecado,
ele sentiu como que seus ossos estivessem sendo esmigalhados. Sua cama se tornou, na verdade, um leito de dor e de sofrimento, até que ele chega na presença de Deus e confessa o seu pecado. Enquanto eu não confessei os meus pecados, diz o Davi, meus ossos envelheceram, apodreceram, pelo meu gemido de dia e de noite. Então, quando nós não tomamos esta atitude do salmista, de chegar diante do Senhor, das profundezas da nossa alma, clamar a Deus, recorrer a esse subterfúgio do crente, de confessar os nossos pecados a Deus, nós não iremos ter paz. E aqui o salmista vai colocar isso de forma muito clara no versículo 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então, o salmista, ele se coloca num estado de alerta, no estado de espera. E ele vai esperar em quem? No seu próprio esforço? Ele vai esperar nos homens? Ele vai esperar que a situação mude? Não. Ele vai esperar em Deus. Bom é esperar no Senhor, e isso em silêncio. Salmo 40 diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E Jesus, Ele vai nos ensinar, através da parábola do juiz iníquo, a insistência na oração, a persistência na oração, de esperar que o Senhor há de nos ouvir, e no momento oportuno há de nos responder. Nós precisamos orar sempre e não esmorecer, sempre colocar, principalmente, as nossas falhas de conduta, as nossas falhas de caráter, as nossas dificuldades. E quando eu estou falando das dificuldades, não é só a dificuldade da vida, não, mas as dificuldades que nós temos também no processo de santificação. Não é só na nossa caminhada pelo mundo, mas na nossa caminhada para o céu. A gente precisa pedir a Deus que nos habilite, não só para viver nesse mundo de forma tranquila, mas para que a cada passo que nós damos, nós podemos ter a certeza de que nós estamos caminhando para o céu. Ele nos habilitar, através do sacrifício de Jesus, a sermos cada vez mais santos. Então esta era a angústia do salmista. O problema dele agora já não são os ímpios que o perseguem, já não é a sociedade que o persegue, já não são os seus problemas pessoais, mas a preocupação do salmista no Salmo de número 130 é justamente apresentar para Deus as profundezas da sua alma. Essa era a grande questão tratada aqui no Salmo de número 130. Ele diz que agora, sabendo que Deus perdoa, que Deus esquece os pecados confessados e abandonados, sabendo que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador, galardoador dos que o buscam, ele vai agora esperar, a alma dele vai descansar, esperando pelo Senhor. E quando ele fala a respeito desses guardas, é como se ele passasse a noite em claro, orando ao Senhor, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus a absolvição. E assim como os guardas, eles anseiam, pela manhã, porque quando chega amanhã, a mudança no turno, ele vai para casa agora tomar a sua refeição, repousar, descansar, não vai ter aquela apreensão de um bandido, alguém aparecer, ele vai simplesmente relaxar e descansar. É exatamente esta a sensação que o salmista aguarda, tendo a resposta de Deus, ele poder descansar confiadamente em Deus. E ele vai completar dizendo: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e copiosa
redenção. É como se ele estivesse aqui no mesmo ambiente dos apóstolos, vivendo nos tempos de Jesus. Ele vai agora projetar a sua mente numa redenção futura, na redenção da sua alma, naquilo que era impossível para os homens através da lei, através dos seus próprios esforços. Ele vai pedir agora ao Senhor, não é? E vai confiar nas misericórdias do Senhor, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam nas nossas vidas, em cada manhã, em cada dia que nasce. Deus renova a sua aliança e a sua misericórdia, e derramará sobre o seu povo também copiosa redenção. E essa copiosa redenção é como aquela chuva que cai no momento certo, que cai forte, ampla, espalhada pelo campo, molhando tudo pelo seu caminho. Assim é essa redenção da parte de Deus. Ele diz, encerrando o capítulo, o Salmo de número 130, no versículo 8, é Ele, é Deus quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, em nenhum momento ele tenta se justificar, em nenhum momento ele transfere a sua culpa para os outros, em nenhum momento o salmista vai falar do caminho do Senhor, reclamar do seu fardo. Muito pelo contrário, ele vai agora das profundezas da sua alma, olhando para dentro de si, vendo a sua iniquidade, abrir o seu coração e derramar a sua alma diante de Deus, fazendo isso numa oração cheia da graça de Deus, uma oração cheia do conhecimento de quem é o Senhor a quem ele está orando. Ele vai recorrer à misericórdia de Deus, ao perdão de Deus, para que ele possa ter o descanso que ele precisa para passar os seus dias nesse mundo em paz. Então, esse é um ensinamento precioso. Nós precisamos, meus irmãos, sempre recorrer às Escrituras, por pior que seja o dia. E hoje foi um dia ruim, hoje não foi um dia bom, hoje foi um dia difícil, não só para mim, mas para muitas pessoas. Mais do que a dificuldade do dia, mais do que as coisas ruins, a graça de Deus sempre ela vai ser muito mais abundante do que as nossas dificuldades. Se nós tivéssemos noção de quantas intervenções Deus fez na nossa vida no dia de hoje, nós realmente não teríamos tempo para reclamar, tempo para pensar coisas ruins, mas o nosso coração estaria cheio de alegria, estaria cheio de júbilo, como aquele moço do profeta, vendo o exército da Síria tomado de pavor. Ele diz: agora tudo acabou, estamos cercados, estamos sitiados, nós agora iremos perecer. E o profeta chama aquele moço e diz: maiores são os que estão, muito mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E o profeta orou para que Deus abrisse os olhos daquele moço, e quando ele olhou, havia miríades de anjos com seus carros de fogo ao lado do servo de Deus, muito mais do que aquele exército sírio. E ali o coração daquele jovem se encheu de alegria, foi confortado por essa visão de Deus. Se nós pudéssemos também ter esta mesma visão de como Deus move a história, move os seus anjos, como aquela escada de Jacó, vista por Jacó, explicada de forma mais prática para Natanael, o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo. Se nós pudéssemos ter a noção da intercessão de Jesus diante de Deus por cada um de nós, certamente nós estaríamos em paz, estaríamos, meus irmãos, com o nosso coração cheio de alegria, apesar de todas as dificuldades, apesar dos nossos pecados, apesar da rejeição do mundo à palavra de Deus, apesar de nós vivermos todos os dias neste mundo, vendo as obras más dos homens e afligindo a nossa alma, nós seríamos muito mais felizes.
e o exemplo do salmista possa fazer parte das nossas vidas, e nós possamos, meus irmãos, derramar a nossa alma diante do Senhor. Pedimos certamente livramento do Senhor de pessoas más, como nós vimos no Salmo 129, mas, como o apóstolo Paulo, precisamos olhar para dentro de nós e abominar este homem que está aprisionado aqui na nossa alma, como Paulo disse: miserável o homem que sou, quem poderá livrar do corpo desta morte? Mas graças a Deus, que providenciou em Cristo Jesus o perdão, a redenção e a justificação para o seu povo. A Ele, ao Senhor, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos, meus irmãos, mais uma vez.